oração. Olá, amados, graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais um discipulado sobrenatural. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para nossa edificação. Amém, amados? Enquanto vocês estão entrando, vamos estar já em espírito de oração, porque tenho certeza que Deus estará fazendo algo sobrenatural na sua vida. Amém, amados? E eu quero dizer que o culto ontem foi maravilhoso. Tivemos um pico de... Creio que nós quebramos nossos recordes de transmissão, porque tivemos um número significativo de pessoas que entraram e depois o resultado até agora à tarde, o alcance foi muito gratificante de saber que tem muitas pessoas que estão acessando a nossa rede social e estão assistindo as palavras, sendo edificadas, ou seja, a nossa palavra tem tido um alcance muito grande em todo o Brasil. Tem gente de outros lugares, de outros estados, tem gente de outros países, tem pessoas aqui de Araucária também que estão acessando a nossa rede social e estamos alcançando, queridos. É um tempo novo na vida da nossa igreja, onde nós estamos tendo a oportunidade de poder divulgar a palavra que Deus tem nos revelado nesses dias. Amém? E são palavras que muitas vezes não são ouvidas por aí. E assim como recebi hoje uma grande assim, impressão profética da coordenadora Josiane, quando falamos ontem sobre a questão do oleiro, né, da roda que o oleiro usa para moldar o vaso, e a percepção profética foi que Deus nos deu uma cobertura, nos deu um manto onde Deus estaria usando a nossa igreja para ser uma forma de Deus trabalhar a vida das pessoas como um oleiro, de quebrar aquilo que precisa ser quebrado e de refazer algo novo. Ou seja, confirma o nosso ministério, que é o ministério de restauração. Amém. Confirma que é o ministério de restauração. Eu e minha esposa, nós temos palavras muito fortes, proféticas, que o manto da restauração de vidas, de casais, de famílias, está sobre a nossa vida. Então, uma área muito forte na nossa vida ministerial, eu e minha esposa, é na área da restauração. Aleluia. Na hora da restauração. Lá em Assunção, quando nós éramos pastores da Igreja Osana, no Paraguai, nós tínhamos como lema restaurados para restaurar. Depois mudamos para famílias restauradas para restaurar, porque essa é a ênfase do nosso ministério. E Deus tem nos dado esta unção, esta graça, esta habilidade sobrenatural. Não vem de nós, mas Deus imprimiu nosso espírito para que pudéssemos trabalhar com as pessoas, sobretudo aquelas que vêm para Jesus e aquelas pessoas que vêm feridas de outras denominações. Também nós já alcançamos tantas pessoas. E a palavra que nós estamos ministrando tem alcançado muitas vidas. Por isso, amados, dê graças a Deus de você fazer parte deste corpo, de você ter sido enxertado neste corpo, porque tenho a plena convicção que muitos de nós estaremos testemunhando da grandeza sobrenatural de Deus, da bênção, não só em termos de prosperidade financeira, como prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? E Deus tem nos levantado para isso. Amados, nós estamos vivendo dias de grande adversidade. Como desde que iniciou o processo das restrições, desde o início de março, quando começaram as restrições, a quarentena, que já não é mais quarentena, agora já passou mais de 100 dias, já é centena, digamos assim. Nós vimos que
as coisas foram evoluindo de uma forma como, podemos dizer, preocupante. E nós, como cristãos, nós temos a resposta para o mundo neste momento de grande adversidade. Queridos, isso não está acontecendo somente em nossa cidade, está acontecendo em outros lugares também, em relação a essa pandemia. E pasmem, um tempo atrás nós profetizamos de que isso apenas seria o princípio das dores e que teríamos muito mais adversidades. Mas aqueles que estão alinhados com Deus e que estão tendo essa revelação de aplicar o sangue de Jesus, de viver em santidade, de ter a revelação da genuína conversão. Queridos, a genuína conversão, como que ela se identifica? Quando a vida da pessoa muda. Porque se a pessoa vem para Jesus, mas continua com a sua vida antiga, então não houve mudança, não houve transformação. A conversão genuína em Cristo vem em seguida de uma profunda transformação. A pessoa que mente não mente mais, a pessoa que tinha vícios não tem mais vícios, a pessoa que estava enferma é curada, a pessoa que era corrupta já anda na legalidade, a pessoa que era preguiçosa agora começa a trabalhar, ou seja, há uma mudança significativa visual. A mudança é visual. E nós entendemos pela palavra de que o processo da mudança precisa acontecer na nossa vida. Por isso nós trouxemos essa palavra ontem sobre o oleiro. Muitos de nós, a começar em mim, queridos, constantemente precisamos nos lançar nas mãos do oleiro, para que ele nos quebre, através do quebrantamento, para refazer um novo vaso para novos propósitos. Amém, amados? E nós precisamos disso. Agora, nós precisamos ter em conta tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Não podemos ficar alheios. Tem muitas pessoas morrendo. Tem muitas pessoas sendo contagiadas com essa pandemia. Amados, precisamos orar. Como igreja, precisamos orar. Queridos, daqui a pouco nós vamos levantar um clamor. Nós temos recebido muitos pedidos de orações por pessoas que estão internadas, por pessoas que estão no isolamento porque foram contagiados, outras que estão sendo internadas, outras que já estão em internação, outras que já estão indo para um processo mais crítico, que é a questão da UTI, onde provavelmente vão precisar ser entubados. Queridos, os hospitais estão cheios, e nós precisamos levantar o nosso clamor. Como igreja, nós temos o dever, escute isso, como igreja, nós temos o dever de levantar o nosso clamor e orar pelos outros e por nós. Nós precisamos nos cobrir com o sangue de Jesus. Não estamos imunes, escute isso. Lá em Curitiba, mais um pastor faleceu, pastor Zelote. Eu não o conheço pessoalmente, mas mais um servo do Senhor faleceu. Já faleceu em Araucária, já faleceu em Campo Largo, já faleceu em São José dos Pinhais, já faleceu agora em Curitiba mais um pastor. Ou seja, muitos líderes espirituais também estão sendo acometidos desse mal. E nós não sabemos por quê. Deus é que tem, nós não podemos julgar. Estava alinhado com Deus, não estava alinhado. Não, queridos, nós não temos esse direito. Nós não somos juízes. Deus nos tornou filhos em Cristo Jesus e através de Cristo, pela unção do Espírito Santo, em intercessores. Amém. Em intercessores. Jesus é o mediador entre o homem e Deus. E quando Jesus foi levado aos céus, Ele mandou seu Espírito Santo para nos empoderar, para que você e eu sejamos hoje os mediadores, os intercessores. E vamos levantar esse clamor. Vamos orar. Tem pessoas próximas de nós, queridas de nós, que estão numa situação terrível. E, sobretudo, o que mais nos quebranta o coração, que mais comove o nosso coração, que são pessoas que ganharam o mundo,
mas a sua alma ainda não está salva. Precisamos orar pela misericórdia de Deus, para que os alcance, para que em algum momento tenha uma lucidez e a pessoa ou alguém, algum médico, alguma enfermeira possa levar a mensagem do amor de Deus, para que se acontecer algo mais sério, essa pessoa pelo menos possa partir com Jesus. Amados, nós não entendemos por que muitos cristãos, por que muitos pastores estão sendo atingidos. No Mato Grosso, presidente de grandes denominações falecendo. No Rio de Janeiro, São Paulo. Uau! Tantos líderes espirituais e alguns renomados estão sendo ceifados. Não entendemos por quê, amados. Não sabemos. Porém, a nossa função não é saber o porquê, mas orar, intercedendo, para que Deus elimine essa pestilência, que não nos alcance, que não alcance nossa vida, nossa casa, nossa igreja, nosso território apostólico. No que nos concerne, vamos orar pelo nosso território apostólico. Amém, queridos? Precisamos estar em oração. Além disso, há muitos enfermos, há muitos doentes que já estavam antes da pandemia. Estão sofrendo de câncer, diabetes, estão sofrendo com dores no corpo, estão sofrendo com problemas nos ossos, outros tipos de situações estão padecendo. E nós precisamos estar orando. E assim como no início eu disse para vocês, quando nós dissemos que era apenas o princípio de dores, nesses dias você deve ter ouvido nos noticiários que no norte do estado do Paraná, num frigorífico, encontrou-se uma pessoa que está contagiada com um vírus chamado H1N2. H1N2, não é H1N1, que já é extremamente contagioso e mortal, digamos assim, fatal. Esse H1N2 é pior do que o Covid e tem potencial, disseram os cientistas, de se reverter numa pandemia. Nós precisamos cancelar essa palavra. Precisamos cancelar no mundo espiritual. Precisamos viver dias mais estáveis até a vida de Jesus. Os sinais estão aí acontecendo, mas nós como cristãos precisamos ter dias mais estáveis para que possamos viver, desfrutar do bom, do melhor desta terra em Cristo Jesus, anunciando sua palavra e prosperando e crescendo em todas as coisas, mas sem perder o foco da nossa salvação, sem perder a nossa fé e a nossa confiança em Deus plena, total, cabal. Por isso, queridos, escute o que eu estou te dizendo. Chegamos num momento em que verdadeiramente o justo será diferenciado do ímpio. Por isso, a pergunta do milhão: quem é justo? Quem é ímpio? As nossas obras, da nossa fé, é que dirão quem nós somos. Amém, queridos? Seremos justificados pela nossa fé. Portanto, queridos, é muito importante que você leve a sério as coisas de Deus a partir desse novo tempo. Não voltaremos a ser iguais. Tudo vai mudar. Comércio, indústria, transportes, clínicas médicas, igreja, todos vamos mudar. Não será a mesma coisa. Por isso, queridos, precisamos ter a revelação da nossa comunhão íntima com Deus. De ser forjados como barros e ser transformados num vaso de honra para Deus. Para cumprir o nosso propósito. Amém, queridos? Então, quero mais uma vez, agora entraram mais pessoas, nós queremos cumprimentar cada um dos irmãos que estão entrando nessa transmissão. Nós queremos
cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. E como estávamos dizendo, nós vamos levantar nesse momento uma oração, uma intercessão. Nós vamos clamar, se você estiver ali, comece a falar em novas línguas. E ao tempo que eu estiver orando, comece a lembrar das pessoas que você sabe que estão contagiadas, que estão enfermas, que precisam de algo da parte de Deus. Precisa de um livramento de Deus. Queridos, enquanto estivermos no mundo, nós precisamos ser luz. Precisamos ser os evangelistas a tempo e fora de tempo. Em toda e qualquer situação, precisamos falar de Jesus. Não há mais tempo. Uma hora a pessoa está bem, no dia seguinte está mal, e aí 3 dias depois já se foi. Foi impressionante o salto que tivemos. 3 meses de quarentena, 2 mortos em nossa cidade. Em uma semana, mais 17. Em uma semana. 125% de óbitos na cidade de Araucária. Uau! Até onde me enviaram informações, nós estamos com 19, se já não tem mais pessoas. Precisamos orar. Isto tem que parar, irmãos. Se você concorda comigo, vamos entrar em oração nesse momento, então. Em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Criamos toda essa atmosfera de adoração para termos, Senhor Deus, o entendimento do quanto nós precisamos do Senhor. Declaramos a nossa total impotência diante de tudo que está diante dos nossos olhos. Vemos tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas padecendo, e a única maneira de alcançar essas pessoas com consolo e com cura é manifestando o poder do reino de Deus. Senhor, como igreja, ativa-nos. Ativa-nos. Mas antes de nos ativar, nós queremos entrar na Tua presença em humilhação, Senhor. Sim, Senhor. Para pedir perdão ao Senhor. Porque como igreja temos sido negligentes. Como igreja temos nos acomodado, estamos nos acostumando com essa nova dimensão dessa pestilência. Ah, Deus, não queremos nos acomodar. Assim como muitos, infelizmente, têm se acomodado com a Tua presença. Viram milagres, viram sinais, viram prodígios, viram maravilhas, palavras reveladas, e agora estão se acostumando. Já estão desvalorizando tantas coisas que provém da parte do Senhor. Deus, tira, Senhor Deus, toda a religiosidade do nosso coração. Senhor Deus, nós pedimos perdão, nos arrependemos genuinamente em nosso espírito, nosso coração nesta hora. Purifica-nos, limpa-nos. Confessamos, Senhor Deus, como pecado essa inoperância da igreja. Glória a Deus por aqueles que estão pregando, que estão dando seu testemunho, que não têm se calado, mas tem misericórdia daqueles que têm se calado. Daqueles que as pessoas estão pedindo socorro e aquela pessoa é incapaz de abrir sua boca para falar do amor de Deus. Deus, nos perdoa, Senhor. Queremos ser transformados. Quebra o nosso vaso e faz um vaso novo, Senhor, nesta noite. Quebra o nosso vaso e faz um vaso novo, para que possamos manifestar, não somente falar ou levar a mensagem, mas manifestar. Assim como disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Imediatamente houve uma manifestação sobrenatural de Deus na vida daquele homem. Assim também, Senhor, nós queremos falar para as pessoas. Não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Que nós possamos dar aquilo que nós temos debaixo do poder do Espírito Santo. Que saibamos discernir, que saibamos, Senhor Deus, usar as ferramentas espirituais poderosas em Deus para derrubar todo argumento humano e manifestar um poder sobrenatural sobre a vida das pessoas. Que nós tenhamos esta revelação, Senhor.
Ajuda-nos, Espírito Santo. Perdoa-nos, purifica-nos com o sangue do Cordeiro. Mais uma vez, limpa-nos de toda imundícia, de toda mudez, de toda insensibilidade, como pessoas e também espiritualmente em relação às pessoas. Ajuda-nos a ter compaixão, Senhor. Não importa se a pessoa foi uma pessoa corrupta, se uma pessoa foi uma pessoa injusta e agora está numa situação de calamidade, quase sendo ceifada a sua vida. Não importa o que nós oramos, que o Senhor salve essa alma. Que o Senhor salve essa alma, Senhor. Essa é a nossa oração. Levantamos agora o nosso clamor em nome de Jesus. Amados, lembre o nome das pessoas que estão contaminadas ou que estão enfermas. Lembre agora e comece a levantar sua intercessão em línguas enquanto nós estamos orando aqui. Pai, nós oramos, desejamos que cada uma dessas vidas que estão, Senhor, contagiadas, que estão em isolamento nas suas próprias casas, que estão, Senhor, internadas, que estão, Senhor Deus, na UTI, aqueles que já estão no processo de serem entubados. Deus, sopra teu fôlego da vida sobre esses pulmões. Restaura, Senhor, cada componente que forma parte dos pulmões, cada célula. Senhor, em nome de Jesus, repreendemos esse espírito maligno que se aproveita dessa pandemia para ceifar vidas, para trazer desgraça na vida das famílias. Em nome de Jesus, nós clamamos pelo seu livramento, pela sua intervenção sobrenatural nessa questão, Pai. Em nome de Jesus, traz uma providência divina, Pai, para que possamos orar e poder, Senhor Deus, manifestar, termos respostas às nossas orações. Deus, santifica a tua igreja e levanta a tua igreja, porque este é o tempo onde nós temos que levar o poder sobrenatural e manifestar o poder sobrenatural na vida dessas pessoas. Nós oramos por aquelas pessoas que estão, Senhor Deus, nesta condição. Os parentes, os amigos, os conhecidos, alcança-os com grande salvação. Usa as pessoas, os médicos, usa, Senhor Deus, as enfermeiras, usa os profissionais da saúde, para que, ao terem acesso a esses lugares, possam levar a mensagem de Cristo aos corações. Eu tenho certeza que tem muitos anjos que o Senhor está usando nesses lugares, Pai. E cabe a nós fortalecê-los através da nossa oração. Nessa intercessão, Senhor. Nessa intercessão poderosa, constante, cheia de fé, de confiança e de esperança em Deus. Senhor, ajuda-nos. Tem misericórdia, Senhor. Usa da tua bondade, tua misericórdia. Que ainda há tempo, Senhor, para a tua misericórdia e para a tua graça em nossa vida. Senhor, abençoamos aqueles que já detinham uma enfermidade, aqueles que estão com câncer, com diabetes, com outros tipos de problemas, com sinusite, renite, com dores nos ossos, nas juntas. Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, sopramos o fôlego da vida sobre cada um deles, para que receba em cada célula, em cada parte do seu corpo, a ativação da vida do Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Assim, quando Adão estava ainda como um formato de um homem de barro sem alma e sem espírito, e quando percebeu o sopro de vida de Deus, ele passou a ser um ser vivente. Que assim seja sobre cada enfermidade, sejam removidas em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos pelas pessoas da nossa cidade que estão enfermas, que estão contagiadas. Pai, oramos pelo nosso território apostólico, em nome de Jesus, declaramos o reino de Deus chegou para interferir, para transformar, para fazer algo diferente como nessa cidade nunca se viu antes. Traz unidade no corpo de Cristo, traz unidade no corpo do presbitério desta cidade, entre pastores. Pai, em nome do Senhor Jesus,
que nos unamos nesta mesma fé, nesta mesma visão, nesta mesma confiança de levantar um clamor e defender a nossa terra, ao qual o Senhor nos deu por herança. Por isso, nesta noite, Senhor, oramos com fé, oramos com confiança, sabendo que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. E para que essa resposta venha, unimos a nossa fé, porque a única maneira de mover e colocar Deus em ação ao nosso favor é quando nós ativamos a nossa fé, o dom da nossa fé. Pai, nós oramos abençoando a tua igreja, abençoando os membros de Osana, abençoando as pessoas novas que estão se achegando, abençoando, Senhor Deus, cada família, cada pai, cada mãe, cada criança, cada jovem. Pai, ativa-nos e como igreja unida, como família, possamos estar nessa unidade. Porque tua palavra diz que na unidade que o Senhor estabelece a sua bênção e a vida para sempre. E nós oramos agradecidos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Continue conosco nesta ministração, para que a tua revelação seja algo contundente em nosso espírito e que a ministração seja uma ministração, Senhor Deus, que venha para trazer entendimento, compreensão, para fazer com que teu povo não só entenda, mas receba como uma impressão do poderoso do Espírito Santo para colocar em prática a tua palavra. Que não sejamos somente ouvintes, que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas sejamos praticantes da tua palavra. Porque através do ouvir e do praticar, o poder sobrenatural se manifesta através da nossa vida. Nós oramos agradecidos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Aleluia. 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 Amém, queridos. Vamos iniciar então nosso discipulado desta noite. Que você possa estar interagindo ali conosco, escrevendo suas impressões. Que você também pudesse estar, se houver algum pedido de oração, por gentileza você também pode escrever e seja específico no seu pedido de oração, ok? Coloque o nome da pessoa e o motivo. Não peça assim, oro pela minha família, pelo meu filho, que aí não sabemos exatamente por que orar. Senhor, abençoa a família, pronto, está orado, né? Mas não, fulano de tal está assim com esse problema, tal, especifique, para que sejamos específicos em nossas orações. A pastora Kátia está postando o telefone, aliás, ela disse que já postou o número de telefone. Mande nesse telefone o seu pedido de oração. Não faça nesta interação, ok? Mande nesse número de WhatsApp, porque ali fica mais fácil para administrar. Porque já que nesta transmissão os comentários são muitos, então para a gente não ter que ficar olhando, a gente pode perder algum pedido de oração. Então, por gentileza, mande nesse número do WhatsApp, 41 99 166 2365. Mande o seu pedido de oração ali, específico, irmão, para a gente poder orar por você. Amém, queridos? Depois, no decorrer desta semana, ou ainda hoje, né? Dependendo do tempo que tivermos, nós vamos estar sim orando por você. Uma das coisas, uma das marcas da nossa igreja, tem muitas pessoas de fora que têm nos pedido oração. Pessoal de São Paulo, de Cuiabá, de outros lugares. E sabe o que eles estão dizendo? Nós pedimos oração para vocês porque nós sabemos que vocês realmente oram. Vocês realmente oram. Eu recebo o pedido e no instante coloco o meu ok, tudo, e já começamos a orar, e já começamos a guerrear por essa pessoa. Porque às vezes é muito interessante, as pessoas dizem, peço oração, tal, aí você coloca isso aqui, ok. Ou coloca as duas mãozinhas para cima, né? Ou coloca, sei lá o quê, né? Ou coloca aquela mãozinha assim. Não é assim, queridos. Você tem que orar já. As pessoas estão precisando, né? O doente está precisando de medicamento agora. Sim. Não adianta dar para depois. A infecção, o processo de inflamação é agora. A dor aguda é agora. É agora que você tem que dar a medicação. Nesses casos,
já grava a oração, já grava um áudio, abençoe aquela pessoa, ore primeiramente pela salvação dessa pessoa. Se essa pessoa já é cristã, mas está afastada, ore por la reconciliação. Porque, querido, deixa antes de começar a nossa ministração, quando você vai orar por uma pessoa, você primeiramente precisa levar essa pessoa para Jesus. Ele é a ponte. Porque Ele é a ponte. Senão essa pessoa vai ter a Jesus como mais um santinho, como mais um amuleto, né? Aquela ideia de que quanto mais santo a gente ora, melhor. Não. Só tem um santo e o nome dele é Jesus. Aleluia. Amém. Só tem um santo e o nome dele é Jesus. Amém. E nós temos que ter essa revelação. Porque senão você vai fazer uma oração e como fumaça se espalha pelo ar, né? Não. Leva a pessoa a receber a Jesus para daí então você orar e tua oração ser eficaz. Ele é a única ponte. Ok? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E se essa pessoa não estiver conectada a essa ponte, então você vai orar em vão. É assim de fácil, assim de simples. Ok, amados? Então, leve a pessoa. Se a pessoa se afastou, pergunte. Você já foi, está frequentando alguma igreja? Você está firme com Jesus? Andou pecando? Andou saindo do caminho? Tá, então nós vamos fazer uma oração de reconciliação. Aí eu vou orar por você. Amém, queridos? Então, aí a sua oração se tornará mais eficaz ainda. Amém? Jesus não é mais um santo. Jesus é o santo. Amém, queridos? Aleluia. Muito bem. Discipulado, 13 de julho de 2020. Tem um assunto muito interessante para mim e para você. Vou falar um pouco sobre uma questão familiar, ok? Uma questão de posicionamento familiar. Então, amados, a nossa vida nunca será suficiente para conhecer a Deus. Deus é infinito. É por isso que a nossa dependência de Deus tem que ser absoluta. A nossa confiança em Deus tem que ser constante, permanente. Por isso diz o Senhor que Ele ama os perseverantes. Precisamos perseverar. Diz num texto lá em Jeremias, precisamos prosseguir em conhecer a Deus. Precisamos sempre, porque a cada momento que nós conhecemos Deus, em algum aspecto, já tem mais de 1000 outros aspectos que nós precisamos trilhar para conhecê-lo. Por isso nós, sim, precisamos ter uma dependência absoluta de Deus em nossa vida. Então, amados, quanto mais conhecemos a Deus, mais nos damos conta que precisamos conhecê-lo, como disse anteriormente. Quanto mais conhecemos a Deus, mais entendemos que precisamos conhecê-lo. E quando o homem começa a depender de si mesmo, em função da sua própria sabedoria, por conta, talvez, de uma vasta experiência, de uma vivência na vida, de já ter experimentado muitas situações, a Bíblia diz que quando o homem se desconecta de Deus, se afasta do trono da sua graça, o homem inicia um processo de decadência e um processo de perdição. Entra num caminho de confusão, entra num caminho onde ele vai levando por diversas vertentes e não encontra nada, encontra-se um vazio, ou seja, a sua dependência não está em Deus, vai caminhando pela sua própria experiência, pelo que crê, pelo seu próprio conhecimento, e aí começa um espírito de confusão na sua vida, e começa a se distanciar do altar, da graça de Deus, se afastar da presença de Deus, da vontade de Deus, do seu propósito de vida, e ali começa a trilhar um caminho de decadência espiritual e decadência moral. Mateus, capítulo 18, versículo 2 e 4 diz assim: chamando uma criança, Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem
como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, disse Jesus, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus, amados, aqui ele estava dizendo que não importa a formação que uma pessoa tenha, ou mesmo a experiência de vida, ou que ele conquistou, se é próspero, se é multimilionário, se conquistou uma série de coisas, ou não conquistou nada. Ou seja, uma pessoa bem-sucedida na vida, que tem um bom emprego, que tem uma boa família. Mas, amados, Jesus está dizendo aqui que se ele, Jesus, não for o seu fundamento, não entrará no reino dos céus. Se a pessoa conquistou o mundo inteiro, como o próprio Jesus disse, que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amados, se Jesus não é o fundamento da tua vida, não entrará no reino dos céus. Muitas pessoas acham que a eternidade é para todos. Não é não. Não é não. É somente para aqueles que têm a Jesus como fundamento da sua vida, que tem como Salvador e que tem como Senhor da sua vida. Que estão alinhados em santidade, que não há imoralidade na sua vida. Então, a chave para entrar no reino dos céus é ser como uma criança, assim disse Jesus. Mas já vamos ver o que Jesus quis dizer com isso. Por quê? Perdão. Porque toda criança depende do seu pai. Escute. Por que Jesus disse, se não for como esta criança, não entrará no reino dos céus? Por quê? Por que ele disse isso? Porque toda criança depende do seu pai. Você tem dependido do teu pai, de Deus? Você tem dependido do teu pai celestial? Ou você tem ido pelas tuas forças e tudo que você conquistou, você acha que foi você que conquistou pelo teu esforço, pelo teu sacrifício? Uma criança depende de tudo. Uma criança depende da vontade do seu pai. Muitas vezes minha filha, para pedir algo, ela diz, pai, eu posso fazer isso? E às vezes eu digo, não, filha, você não pode fazer isso, porque isso vai causar isso, isso e isso. Não dá para você ver. Certos tipos de programas na internet ou na televisão, muitas vezes eu digo, não, filha, isso não vai agradar a Deus. Não é da vontade de Deus que você veja esse tipo de programa. Ou seja, uma criança, e ela obedece, ela diz, tá bom, então. Aí nos encontramos outra coisa que seja da vontade do Pai. Porque a vontade do Pai nos assegura de que aquilo não nos causará nenhum dano. Então, a chave é continuar sendo como uma criança diante de Deus. Amados, aqui não se trata de ser uma criança imatura, escute. Não se trata de ser uma criança imatura, mas se trata de ser como uma criança que é dependente totalmente do Pai Celestial. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que não, como que eu vou dizer assim, aquele que não questiona a vontade do Pai. Aquele que se humilha, aquele que faz, aquele que obedece, aquele que se rende, aquele cujo coração é totalmente do Pai. Isso é ser uma criança diante de Deus. Então, como adulto, sim, eu preciso governar, eu preciso ser um provedor, eu preciso ser um protetor, eu preciso ser um bom na administração das riquezas de Deus, dar identidade à minha família, dar segurança às pessoas que estão sob a minha autoridade. Sim, amados, preciso ter a palavra e o Espírito Santo para dar consolo, para dar afirmação, para dar sustentação às pessoas que estão debaixo de mim, a minha família, a minha esposa, meus filhos,
A minha igreja, sim, como adulto, eu preciso ter esses requisitos. Mas diante de Deus, como uma criança totalmente dependente dele. Amém. Você entendeu? Não estamos falando de uma imaturidade da criança, mas como uma criança com um coração puro e dependente de Deus diante de um mundo tão contaminado que é impuro, pervertido e perdido. Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Eu vou ler de novo, preste atenção, por favor. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, ou seja, em seu coração, o homem planeja o seu caminho sem a anuência de Deus. Mas o salmista, o sábio Salomão está nos dizendo que é do Senhor que é determinado os nossos passos. Não quer dizer que aquilo que nos planejamos vai dar certo. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que nos planejamos não tem nada a ver com aquilo que Deus determina para a nossa vida. Nós temos que procurar pelo Espírito, na revelação do Espírito, o que Deus determinou para a nossa vida, encontrando o nosso propósito de vida. Então, amados, não se assuste com o que vou lhe dizer. Escute, isso é muito importante. Para você entender o teor da nossa mensagem, do nosso estudo hoje, que aliás, deixa eu te adiantar, essa aqui é só a primeira parte, nós vamos ter a segunda parte na próxima semana. Escute, Deus é amor. Ponto. Deus é amor. Mas a Bíblia diz também que Deus é um Deus que odeia. Escute, preste atenção para você agasalhar no seu coração e ter a revelação e o entendimento do que eu estou querendo ensinar a você hoje. Deus é amor e Ele ama ilimitadamente, ama todo mundo. De tal maneira Deus amou o mundo que deu a seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê tenham vida eterna. Ou seja, o amor de Deus não tem limites para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Escute. Mas o mesmo amor que nos salva, que nos dá salvação, que nos dá a bênção, também é o amor que se transforma em ódio. Porque diz assim: Deus, em Cristo Jesus, nos deu a salvação. De tal maneira Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Para todo aquele que crê. E aí dá uma vírgula e diz: mas aquele que não crer já está condenado. Aquele que não crer já está condenado. Não creu, está condenado. O mesmo amor, de acolhimento, de graça, de abraço, de bênção, de cura sobrenatural, é o mesmo amor que também me condena e me lança no inferno. Presta atenção, queridos. Você precisa prestar muita atenção para entender o que o pastor Humberto vai falar para você agora. Salmo 5, capítulo 5, versículo 4 e 6 diz assim: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes, os orgulhosos, os soberbos, aqueles que não creem, não são aceitos na tua presença. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Olha o sentimento de Deus. Olha o sentimento de Deus. Ele diz: Deus não tem prazer na injustiça.
Porque o mal não pode habitar na presença de Deus. Os arrogantes, os orgulhosos, os metidos, fofoqueiros, murmuradores, não são aceitos na presença do Senhor. Deus não aceita. Por isso, uma pessoa com essas qualidades horríveis, quando ora, sua oração não passa do teto, porque Deus não escuta. E ainda diz o salmista: odeias todos os que praticam o mal. Uau! Olha o sentimento de Deus. E ainda acrescenta: destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Ou seja, se você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, você também tem que ser uma pessoa de amor, mas tem que ser uma pessoa que tem ódio. Vamos avançando nesta revelação. Precisamos ter a revelação de odiar o que Deus odeia. Escute, Deus nos colocou um sentimento de todas as espécies, de ira, de ódio. Deus nos colocou, faz parte. Mas escuta o que eu vou dizer para você. Precisamos ter a revelação de que nós temos que usar esse sentimento de ódio para odiar as coisas que Deus odeia. Para que o mal não nos alcance e para que nós não voltemos à nossa essência da nossa natureza pecaminosa caída por causa do pecado. Temos que odiar o pecado, odiar os vícios, não as pessoas, mas o pecado, os demônios que atuam por trás de cada pecado. Nós temos que odiar. Não podemos amar essas coisas. Então, o ódio é um sentimento colocado por Deus em nossa alma. O problema é que nós a usamos mal. O problema é que nós não sabemos como administrar esses sentimentos e afloramos e manifestamos de uma forma errada por falta de revelação. E por falta de controle do domínio próprio que o Espírito Santo nos dá para nos conduzir o que devemos odiar, com o que devemos nos irar e não pecar. Usamos mal. Usamos para odiar as pessoas. Usamos para odiar nossos líderes. Usamos para odiar o nosso pastor. Usamos para odiar os nossos familiares. Para guardar rancor, para guardar ressentimentos. Para pensar mal em relação a outras pessoas. Tem muitas pessoas, queridos, que estão desejando morte para os outros. Eu fiquei estupefato de ver nas redes sociais quantas pessoas com falta de revelação, exatamente sem saber o que estão pensando, o que estão dizendo. Por isso que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que dizem, não sabem o que fazem, desejando em plena, digamos assim, publicação nas redes sociais, desejando a morte do nosso presidente. A nossa autoridade é suprema em nosso país, estabelecido por Deus através do voto de todo o nosso país. Que impressionante, eu fiquei assim, assustado em ver o nível da maldade e do ódio das pessoas. O sentimento do ódio sendo mal utilizado. Deus nos colocou esse sentimento para que nós possamos odiar o que Ele odeia. A injustiça, odiar o pecado, odiar os demônios, odiar o inferno. Só que, amados, a religião nos ensinou de que o ódio é algo ruim. A religião nos ensinou que o ódio é algo ruim. Porém, a Bíblia diz que Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Portanto, amados, devemos refletir esse sentimento para odiar a injustiça, para odiar a mentira, para odiar o mal, para odiar o inferno, a Satanás e seus demônios. Essa deve ser a motivação certa para nós
odiarmos. Por isso Deus colocou esse sentimento em nós. Todos os sentimentos que Deus imprimiu através da sua imagem e semelhança, amados, não são ruins. O problema é como nós administramos os sentimentos. O problema está em como nós estamos administrando os sentimentos. Apontamos para alvos que não condizem com o propósito deste sentimento. Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Sabe o que é o problema? As pessoas guardam o sentimento da ira em relação a alguma situação, alguma pessoa, e aí quando você guarda, aí então o diabo encontra um direito legal de usar aquele sentimento para destruir a sua vida e destruir a vida da pessoa que você está irado ou odiando. Você percebe isso, queridos? A Bíblia diz que sim, podemos ficar irados. Por quê? Porque nós temos o sentimento de ira. Mas que devemos aprender a administrar para que essa fúria não saia em forma de pecado contra o nosso irmão. Então, como administrar isso, pastor? Com o fruto do Espírito Santo. E esse fruto se chama domínio próprio. Temos que ter domínio próprio. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A nossa fé em Deus nos conecta a refletir esta imagem, queridos. A esta imagem, a esta semelhança de Deus. Precisamos ter a revelação. Eu creio que muitos de nós não nos conhecemos por não ter a revelação da palavra de Deus, da maneira como Deus colocou seus atributos nessa imagem e nessa semelhança em nós. Ele implantou em nós muitas coisas. E tem muitas coisas dos nossos sentimentos que nós não sabemos como administrar. E quando deixamos ele fluir, deixamos que flua sobre pessoas, sobre circunstâncias, que não é o nosso foco. Nosso foco é a injustiça. Então, queridos, a fé em Deus nos gera um DNA divino. Portanto, se queremos agradar a Deus, então nós devemos nos comportar como Ele, odiando o que Ele odeia. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19, diz o seguinte: escute, porque aqui você vai se identificar com esses sentimentos. Porque talvez um desses sentimentos você já teve, já aflorou e inclusive pecou contra Deus, da qual você talvez já tenha se arrependido, e se não, nesta noite você precisa se arrepender. Escute, há 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª, ele detesta, ele aborrece. Ele tem ódio, ele tem asco, ele tem nojo da 7ª coisa. Primeira coisa, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, são coisas que Deus odeia, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele aborrece, aquele realmente ele fica irado, ele fica odiando, é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Uau! Espero que Deus esteja falando com você, meu irmão.
Me perdoem porque são palavras muito duras, pesadas, mas nós estamos no discipulado, onde eu, como teu pastor, preciso te ensinar essas coisas. Você precisa saber, para que você não peque mais contra Deus e tenha a revelação de andar na vontade de Deus, para que sua vida seja uma vida bem-sucedida em todos os seus aspectos. Amém, queridos? A religião nos ensinou que Deus nunca fica irado, que Deus sempre é amoroso, Deus sempre vai te perdoar, Deus sempre vai fazer isso, Deus sabe que você é fraco, Deus sabe que você é débil, Deus sabe que você é humano. A religião diz isso, mas isso é mentira. Deus sabe que somos tão fortes como Ele é forte, porque somos a sua imagem, a sua semelhança. Escute isso. A religião nos ensinou de que Deus nunca fica irado e que o seu amor é permissivo, que Deus não tem ódio e sim somente amor. É por isso que muitas pessoas caem no engano de dizer como um Deus de amor pode permitir isso, como um Deus de amor pode fazer isso, como um Deus de amor não vai salvar, como um Deus... O amor está disponível a todos aqueles que creem. Mas se o meu irmão, se a minha família não crê, o que vou fazer? A Bíblia diz que já entra no sistema da perdição. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. O próprio Jesus disse essas palavras. E ninguém melhor do que o próprio Jesus para dizer isso, porque ele tinha toda a autoridade. Ele tinha toda a autoridade. É por isso que há muito engano. Muitas pessoas continuam pecando porque acham que Deus é amor. E o seu amor é permissivo. Tem até doutrinas que falam sobre isso, queridos. Mas é um engano da religião. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de ódio também. A Bíblia diz que Deus ama, e porque ama, Ele disciplina, Ele castiga o seu filho também. A religião nos ensinou errado por muitos anos. Isso é um engano, queridos. O próprio Jesus manifestou a sua ira, o seu ódio, a sua indignação em muitos momentos. Principalmente quando entrou no templo e viu a desordem dos sacerdotes, dos vendedores que usavam o pátio sagrado dos holocaustos, onde se traziam as ofertas, onde se traziam os animais para serem imolados, como se fosse uma feira livre, queridos. Jesus se indignou tanto com isso. Ele odiou aquela cena e ele tomou uma atitude. Vejamos em João capítulo 2, versículo 14 a 16. Olha o que ele diz. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Ou seja, tinha até casa de câmbio lá. Porque vinham pessoas de todos os lugares e cada lugar tinha sua própria moeda. Então tinha uma casa de câmbio dentro do pátio do holocausto. Imaginem. E diz assim, trocando dinheiro. Então ele, Jesus, fez um chicote. Jesus fez um chicote e começou a bater nas pessoas. E ele disse, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Imagina a revolta de minha gente. Veja o homem que estava bravo. Eu nunca fiz isso na minha casa, mas Jesus fez. Jesus fez. De tanta indignação, ele teve ódio, o sentimento de ódio. Ele viu aquilo como uma injustiça e enfrentou injustiças com essa violência. Aos que vendiam pombas, disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado, uma feira. Olha Jesus bravo. Em certa feita, Jesus disse para Pedro, não foi sangue
nem carne que te revelou, mas o Espírito do Senhor. Logo passou um momentinho, daqui a pouquinho, Pedro fala uma coisa, e sabe o que ele diz? Arreda-te de mim, Satanás. Jesus aqui demonstrou o amor do Pai, indignando-se com esta situação. Era o amor de Deus, era o zelo do amor de Deus manifestando-se em forma de indignação. Então Deus também se indigna com o seu pecado, com o meu pecado, com a nossa injustiça. Deus se indigna, queridos. Depois não sabemos quem foi que atirou a pedra. Quando examinamos, por isso diz, examine seu homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Precisamos examinar o nosso coração. Antes de nós participarmos da ceia do Senhor, antes de nós ministrarmos a Deus, antes de nós subirmos ao altar da nossa adoração, precisamos nos examinar. Não podemos subir assim como estamos, não, precisamos nos purificar. Precisamos nos limpar. Precisamos exercer o amor, da benevolência, da bondade, da misericórdia, da compaixão de Deus e não subir no altar com ira em nosso coração, porque dependendo de como está nosso coração, estaremos transferindo para as pessoas que estão nos ouvindo. Em lugar de bênção, será de maldição para elas. Portanto, o ódio aqui, amados, não é ruim. O ódio não é ruim, mas o problema é como cada um administra os seus sentimentos. Escute essa revelação, escute. O ódio não é produto do pecado. O ódio não é produto do pecado. O produto do pecado é a carne que manipula os sentimentos criados por Deus. O problema não é ter o sentimento de ódio em nosso coração. Deus nos deu para um bem específico, odiar o que Deus odeia e nos alinhar com Deus. O problema é que o pecado que entrou na carne, a carne manipula os nossos sentimentos e deturpa o propósito para o qual nós fomos criados. Deturpa a sexualidade, deturpa princípios e valores da vida cristã em relação aos valores do mundo. Deturpa, corrompe totalmente. Aí o sentimento de ódio, que era para a injustiça, agora é para contra as pessoas, contra que as pessoas nos fazem, que falam mal da gente. A gente começa a odiar as pessoas, começa a separar, começa a ter litígio, começa a ter separação, começa a ter briga, contendas, morte, violência, roubo. E não era para ser assim. Mas como o pecado entrou na carne, contaminou a carne manipula os nossos sentimentos. A carne manipula os nossos sentimentos. E aqui vou entrar num outro assunto do nosso discipulado. Agora entro no aspecto família. Nós, como pais, amamos aos nossos filhos. Essa mensagem é para os pais, mas também para os filhos. Todos serão enxertados nessa ministração. Escute. Nós amamos os nossos filhos e até poderíamos dar a nossa vida por eles, não é verdade? Porém, muitas vezes, eles fazem coisas que nós detestamos, que nós odiamos, e que não estamos de acordo com o procedimento vil dos nossos filhos. E isso é perfeitamente normal, que nos indignemos por condutas irresponsáveis, insensatas, insanas, contrárias à lei da ordem e da moral dentro das nossas casas. Isaías capítulo 30, versículo 1 a 3, diz o seguinte: Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor,
que executam planos que não são meus, fazem acordos sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, vão ao mundo sem me consultar, fazem as coisas às escondidas dos pais, para buscar proteção no poder de Faraó, governo do mundo, sistema financeiro do mundo, e refúgio na sombra do Egito. Procuram cobertura espiritual no mundo. Não vão achar. Mas a proteção do Faraó, escuta o que Deus está dizendo, mas a proteção, essa cobertura de Faraó, essa cobertura espiritual, lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Então preste bastante atenção o que Deus quer nos falar através desse texto. Pais que não se indignam com o procedimento vil de seus filhos são tão responsáveis como os filhos que praticam o pecado. Deus considera como coniventes, e o pecado do filho tem o mesmo peso de juízo sobre os seus pais. O grande problema é a manipulação dos sentimentos pela concupiscência, ou seja, pelos desejos da carne que está contaminada. O pecado entrou na carne. A carne está contaminada. Assim, por exemplo, como numa fazenda, os fazendeiros colocam uma injeção, colocam hormônios, colocam algumas, digamos assim, algumas essências dentro para melhorar a carne, ou para deixar a carne mais mole, ou para, como uma vacina. Quando eles colocam no músculo, vai pelas vias sanguíneas e toda a carne fica contaminada com a interferência desse produto. É por isso que tem muitos produtos que em outras gerações geraram câncer, porque estavam contaminados. Aquele churrasco, aquela costela deliciosa, mas estava contaminada. A carne do pecado é assim. Por isso ela distorce, ela corrompe o DNA espiritual de Deus com as virtudes, ou não queria dizer as virtudes, mas contra a essência do pecado que causa a morte. O grande problema é a manipulação da carne, porque a carne está contaminada. Por isso, como pais, quando repreendemos aos nossos filhos, a religião nos tem dito: esse pai não ama seu filho. Tá vendo? Tá corrigindo. Não tá deixando ele se expressar. Não tá deixando ele ser ele mesmo. Não está deixando ele aprender da vida. Mas o que o filho vai aprender da vida com Faraó? O que o filho vai aprender no Egito? O que ele vai aprender? Idolatria, sexo ilícito, roubar, matar, vícios, drogas. É isso que tem lá no Egito, no Faraó. É isso que Faraó pode oferecer para seus filhos. Mas Hebreus, capítulo 12, versículo 6, diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E completando esse texto em Provérbios 3, 11, 12, diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. A disciplina do pai ao filho é porque o pai deseja algo bom para o seu filho, para direcioná-lo, para encaminhá-lo para a vida. Para que Faraó não seja o seu provedor, para que o Egito não seja sua cobertura, porque será vergonhoso e será humilhante no seu futuro. Amados,
Um pai que verdadeiramente ama seu filho se indigna com o procedimento insensato, vil de seu filho. Não se cala, ele corrige, seja em palavras ou quando é criancinha, tem aquela varinha que é uma ferramenta tremenda nas mãos do Senhor. Não para ferir o seu filho, mas para discipliná-lo dentro da palavra de Deus. Tolerar, queridos, não é amar. Escute, pais. Tolerância não é amor. A religião também nos mentiu com respeito a isso. Por isso, escute essa revelação. Escute, amados. Por favor. Amar não é tolerar o que Deus odeia. Amar não é tolerar o que Deus odeia. Pois quando você tolera o que Deus odeia, ainda que você o chame de amor, o que você está trazendo para a sua geração e a sua descendência é iniquidade e maldição. Veja por onde vai esse trem. Quando toleramos os pecados dos nossos filhos naturais e espirituais, na verdade, não estamos amando eles, mas estamos aborrecendo-os. Ou seja, estamos utilizando mal o sentimento do ódio, da indignação. Nós estamos aborrecendo os nossos filhos. Não estamos amando. Quando nós toleramos o seu pecado. Pais que permitem que seus filhos tragam sua namorada dentro da sua casa e tenham relações ilícitas dentro do seu quarto. Existem muitos pais que são tolerantes. Aonde estamos? Isso é de Faraó, isso é do Egito, onde há vergonha e a humilhação. Mas não no reino de Deus. Existem princípios e existem valores relevantes, importantes, que precisam ser levados em consideração. Porque quando toleramos os nossos filhos, tanto espirituais como naturais, eu como pastor e você como pai dos seus filhos, estamos aborrecendo essas pessoas e não estamos ensinando, não estamos amando verdadeiramente. Aqui eu quero trazer um exemplo bíblico para vocês, para respaldar isso que nós estamos falando. Porque tudo que falamos aqui tem respaldo da palavra de Deus. Não estamos falando de nós mesmos, mas na revelação do que a palavra de Deus está nos ensinando neste discipulado. 1 Samuel capítulo 12, versículo... 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, diz assim, e deixa ali porque nós vamos discorrer sobre o capítulo 2 de 1 Samuel, ok? Mantenha ali porque ali nós vamos usar vários textos para ir respaldando o nosso desenvolvimento, a nossa construção do nosso pensamento nesta noite. Diz assim o versículo 12, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Uau! Os filhos do sacerdote Eli, daquele sacerdote que regia, que era um juiz em Israel, homem respeitado, um profeta chamado Eli. Deus está dizendo assim, que os filhos de Eli eram ímpios. Por que eram ímpios? Porque eles não se importavam com as coisas de Deus. Se seu filho não se importa com as coisas de Deus, se ele despreza a igreja, despreza a palavra, despreza a salvação, é um ímpio, querido. Não adianta você dizer que seu filho vai para o céu. Não, é um ímpio. No versículo 17, vamos escorrer lá para o versículo 17, diz, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, ou seja, Deus estava olhando e o pecado que eles cometiam era muito grande aos olhos de Deus, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Uau! Por isso, seu filho que ainda não conhece a Jesus, faça de tudo para não falar mal de Deus, para não falar mal da igreja, para não falar mal do dízimo, para não falar mal da oferta, muito menos contra seu pastor.
para que seus filhos não ofendam Deus. Quando isso acontece, eles não estão nos desprezando, nem a mim, nem a igreja. Estão ferindo, estão ofendendo a Deus. Eli era um sacerdote, era um homem aprovado por Deus até aquele momento, Ele era juiz para Israel. Deus usava poderosamente Eli. Ele era um homem temente a Deus. Ele foi consagrado ao Senhor. Ele foi escolhido por Deus. Era um ancião que tinha uma vida de altar até aquele momento. A palavra diz que os seus filhos eram ímpios. Já lemos esse texto. E que desprezavam as ofertas, que desprezavam os holocaustos colocados no altar do Senhor. Prevaricavam com as ofertas que o povo trazia no altar do Senhor. Existia uma ordem, existia uma disciplina, existia um requisito de como deveriam atuar os sacerdotes no sacrifício. E eles prevaricavam, faziam o que eles queriam com as ofertas que eram trazidas para o Senhor, não para eles. 1 Samuel, ainda no versículo 17, diz assim: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles tratavam com desprezo a oferta do Senhor. Os filhos de Eli desprezavam as ofertas trazidas ao altar do Senhor. Porém, veja aqui o problema. Porém, Eli era um pai bonzinho, era um pai bondoso com eles, sendo permissivo para que os seus filhos tivessem esse desprezo pelas coisas do altar do Senhor. Tem muitos pais que um dia disseram assim para mim: eu quero ser o melhor amigo do meu filho. E eu disse para ele: você vai ter prejuízo, você vai ter problemas. Como assim, pastor? Ser amigo do meu filho? Seu filho não precisa de amigo. Ele já tem amigo na escola, ele tem amigo na faculdade, ele tem amigo na igreja. Ele precisa de um pai. Ele precisa de um pai. Ele precisa de um sacerdote que oriente, que discipule, que mostre o caminho do alinhamento com Deus, que traga para ele, através da sua própria vida, uma experiência real com Cristo. Amém. Seu filho não precisa de amigo. Seu filho precisa de um pai, precisa de uma mãe. Ah, minha mãe é minha melhor amiga. Errado. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Precisamos ensinar, querido, me perdoe, mas eu preciso te ensinar isso. Deixe de ser amigo dos seus filhos. Seja pai, seja mãe. E admoestem, incline seus filhos para que deixem de ser ímpios e possam entrar no alinhamento com Deus, ordenando a sua vida e tendo a revelação da sua salvação. Amém. Amém. A palavra do Senhor diz que ele era bonzinho, era conivente com ele, não chamava, ele sabia o que seus filhos estavam fazendo. Ele sabia exatamente. E dizia: meu filho, não é bom que não faz assim. Por favor, né? Ô filho, e tal. Não, ele tinha mais temor a seus filhos do que a Deus. 1 Samuel, ainda. Agora, mais para baixo, versículo 22 e 23. Escute. Eli já era bem idoso. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Sabe quem eram essas mulheres? Prostitutas, que faziam ali, antes da tenda do encontro, na porta, paravam para receber os visitantes e levá-los a cometer adultério ou a cometer fornicação.
E ele diz que pegavam essas mulheres e levavam para dentro, onde se faziam os sacrifícios. E ali mantinham relações sexuais ilícitas com essas mulheres. E diz assim, por isso, lhes perguntou, o pai bonzinho, perguntou para eles, filhos amados, queridos, por que vocês estão fazendo essas coisas? De todo o povo estou ouvindo a respeito do mal que vocês estão fazendo. Filho, não faça mais isso, tá bom? Tá, filhinho? Tá, queridinho? Não faça mais. Obedeça ao papai. Eli estava consciente das coisas erradas que seus filhos estavam fazendo com relação às coisas do Senhor, com relação às ofertas do Senhor. Por isso, amado, nós, como pais espirituais, tratamos a sua oferta com muito temor a Deus. Infelizmente, por conta de vários pastores safados sem vergonha que existem por aí, assim como tem muito médico safado, muito advogado safado, em todas as profissões sempre tem safado, nós que estamos alinhados com Deus, somos colocados na mesma panela e todo mundo acha que nós somos safados sem vergonha como os outros. Mas eu quero dizer para você que nós temos muito temor. Cada oferta que eu recebo para a igreja, eu oro, abençoo aquela pessoa e consagro aquele dinheiro, porque é dinheiro do Senhor, não é meu, amém, é do Senhor. Amém. Eu tenho temor a Deus. Eli chamava a atenção deles. Porém, o tom do chamado dele não era para discipliná-los, para admoestá-los, mas era um tom permissivo. É um tom permissivo. Você, pai, você sabe do que eu estou falando. No versículo 24, olha no versículo 24, diz, não, meus filhos, não é bom que o que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. E seus filhos, nem bola dava para o seu pai, porque sabia que o seu pai não os limitava, não os disciplinava, não os protegia, não estabelecia um padrão de conduta de filho, sendo honra a Deus e a seu pai. E escute, além de pecarem contra o Senhor, os filhos de Eli também faziam pecar ao povo de Deus, pois era um motivo de escândalo, e por isso o povo murmurava. Então, eles faziam o povo pecar através da murmuração, que nós falamos lá no início. Usando o sentimento de ira e de indignação para murmurar contra eles. Fazia o povo pecar também. Eram como pedras de tropeço para todo o povo, pois eram os filhos do sacerdote Eli, o escolhido de Deus para guiar, para orientar a nação de Israel naqueles dias. Era algo muito sério, queridos. Eli era um pai bonzinho e extremamente tolerante. Ele dizia, não, meus filhos, não é bem o que faz. Não, filho, por favor, obedeça ao papai, tá? Eu, quando vou disciplinar a minha filha, eu chamo ela num lugar à parte, separado, e eu converso com ela. Coloco o princípio de Deus, coloco como ela está entristecendo o coração de Deus e o coração do Pai, e que isso é pecado diante do Senhor, e que ela precisa mudar as suas atitudes. E eu peço, agora você vai entrar no seu quarto, vai orar e vai pedir perdão a Deus. Depois de pedir perdão a Deus, você vai vir e vai pedir perdão para o papai. E aí eu vou te abraçar e juntos vamos orar e Deus vai te abençoar. Essa disciplina. Ele não fazia isso. Ele falava num tom permissivo. Versículo 25. Diz assim, se o homem pecar contra outro homem, o próprio Eli, essas aqui são palavras de Eli, diz assim, se um homem pecar contra outro homem, os juízos poderão intervir em seu favor. Eli estava falando para seus filhos. Quando ele se deu conta, já era tarde. Seus filhos já não tinham mais freio. Já não tinha mais condição de obedecê-lo. Porque o pai queria ser amiguinho deles.
O dia que você se tornar amiguinho do seu filho não vai querer mais te respeitar, não vai querer mais te honrar, não vai querer mais te respeitar. E vai abusar da tua bondade. Falta de honra. Não terá honra para com você. E olha o que diz o versículo 25. Eli falando com seus filhos, porque ele viu que a coisa já estava sem controle. Diz, se o homem pecar contra outro homem, os juízes, eu no caso como juiz, poderei intervir a seu favor diante de Deus. Mas, escute, se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? E a Bíblia descreve, seus filhos, contudo, apesar de toda essa conversa, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Uou! O Senhor queria matá-los. Nesse texto, vemos que o sacerdote Eli já sabia que o seu ministério diante de Deus já estava sob juízo de Deus. Tem muitos pais, escute o que eu vou dizer, eu digo com muita dor no meu coração, mas eu preciso dizer isso para você. Tem muitos pais que não se deram conta que por conta do procedimento vil dos seus filhos e por essa permissividade que esses pais deram para seus filhos, já estão sob o juízo de Deus e não se dão contas. E Eli se deu conta, mas já era tarde. Porque Deus, no seu coração, já trouxe a sentença, queria matá-los. E Eli, com esse decreto de Deus, Eli já sabia que o seu ministério estava terminando já sobre Israel. Seu ministério já estava numa intervenção divina. Que ele já não tinha mais autoridade para estar nessa posição que ele estava. Ele já não poderia interceder, já não tinha moral, já não tinha autoridade espiritual diante de Deus para orar pelos pecados de seus filhos. Cuidado, pai, para não chegar nesse ponto. A ponto de você já não ter autoridade para orar pelos seus filhos para que eles se arrependam. Porque a sua atitude era de convivência com o pecado, de desprezo pelas coisas do Senhor por parte do seu filho. Ele conviveu com esse desprezo sem chamar a atenção dos seus filhos. Ele foi conivente, ou seja, ele preferiu desprezar as coisas de Deus do que desprezar seus próprios filhos. Por isso, Deus os sentenciou à morte, pois os filhos de Eli não obedeceram a seu pai. E a Bíblia diz que o Senhor queria matá-los. Ou seja, a sentença divina já estava decretada sobre eles por causa dos seus pecados. E não, como não houve arrependimento, o juízo era apenas uma questão de tempo e de momento apenas. Amados, escute isso. Precisamos reagir a tempo, pois ainda há bondade, misericórdia e compaixão por parte de Deus agora. Esse é o tempo de acessar a misericórdia, de acessar a bondade e de acessar a compaixão de Deus através da graça em Cristo Jesus. Ainda há tempo de você interceder pelos seus filhos. Ainda há tempo de mudar seu pensamento. Ainda há tempo de você corrigir os seus filhos. Ainda há tempo. Aqui vemos, amados, esse quadro nebuloso, negro, escuro. Nuvens negras sobre o ministério de Eli. E ele teve uma reação tardia para confrontar os seus filhos. E de uma maneira morna ainda por cima, para chamar a atenção dos seus filhos. Já era tarde, pois a sentença dos céus já estava decretada sobre eles. A decisão não foi tomada na terra, escute isso. A decisão não foi tomada na terra, a decisão foi tomada nos céus,
do trono de Deus. Quando seus filhos prevaricaram no altar do Senhor, queridos, Eli fez vista grossa durante anos, vendo e ouvindo as peripécias imorais de seus filhos no altar do Senhor, sem ter uma reação positiva de alinhá-los no caminho do Senhor. Deus poderia ter mudado a sorte deles. Escute, quando fez, já era tarde, já não tinha mais. Versículo 29, vamos seguindo. Versículo 29 diz: porque vocês zombam do meu sacrifício e de minha oferta, diz o Senhor, que determinei para minha habitação, porque você honra seus filhos mais do que a mim. Deus falando com Eli. E dizia para Eli: Eli, por que vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Por que, Eli? Por que você fez isso, Eli? Eli, você não é inocente, porque você sabia. Eu te preparei, eu te ensinei, eu liberei palavra tremenda sobre você e sobre toda a tua descendência, que seriam sacerdotes, uma linhagem sacerdotal. Eli, o que é que você fez, Eli? Por que você decidiu honrar mais seus filhos do que a mim? É isso, amados, que a igreja de Cristo, dos remanescentes, da qual nós temos falado tanto nesses últimos tempos, precisam entender, precisam ter a revelação, queridos. Eu, como pai espiritual, nunca posso honrar mais os meus filhos espirituais do que a Deus. Deus sempre tem que ser o primeiro na minha vida. Toda honra, toda glória a Deus em primeiro lugar. Muitos idolatram suas esposas, muitos idolatram seus filhos. Vocês, como pais, nunca podem honrar mais a seus filhos do que a Deus, porque quando o filho for mais honrado do que a Deus, escute, estaremos desonrando a Deus, insultando a Deus, desprezando a Deus. Esse foi o pecado do sacerdote Eli. Por isso veio o juízo sobre a sua casa. Quando o povo de Israel traziam suas ofertas para serem oferecidos no altar do Senhor, os filhos de Eli engordavam com as melhores partes das ofertas oferecidas ao Senhor. Havia uma parte que era próprio dos sacerdotes e havia outra parte que era próprio somente para Deus. O que eles faziam? Eles pegavam aquilo que é de Deus para eles também. É como alguém receber as ofertas que é para a igreja e como tesoureiro, como isso já aconteceu em muitas outras denominações, graças a Deus em nossa igreja isso nunca aconteceu, mas o tesoureiro pega o dinheiro das ofertas e deposita tudo na sua conta corrente e não na conta corrente da igreja. É isso que os filhos de Eli estavam fazendo. Eles estavam roubando a honra ao Senhor. Por isso, quando desonramos a Deus com nosso pecado, estaremos desprezando a sua graça redentora, salvadora, e não nos resta outro caminho senão a perdição por toda a eternidade, queridos. Como não houve arrependimento dos filhos de Eli, e nem mesmo do próprio sacerdote Eli, em relação à sua atuação, a sua atitude como pai, então aí não, para Deus não restou outra alternativa senão estabelecer uma sentença de morte. Escute esta revelação. Escute. A paciência de Deus é um atributo importante do seu amor. A paciência de Deus
é um atributo importante do seu amor. Porém, escute, porém, a justiça de Deus, que também é um atributo do seu amor, não deixará o culpado sem castigo. Vou repetir. A justiça de Deus, que também é um atributo de Deus, do seu amor, do amor de Deus, não deixará o culpado sem castigo. Naum capítulo 1, versículo 3 diz assim: o Senhor é tardio em irar-se e de grande poder, e o culpado de maneira alguma terá por inocente. O culpado sempre terá sua recompensa, terá sua condenação. Portanto, amados, o juízo de Deus foi decretado sobre os filhos de Eli, sobre o ministério de Eli e sobre toda a sua descendência. Escute o texto bíblico aqui no versículo 30. Escute. Olha a consequência que os pecados do filho de Eli geraram no altar do Senhor, e pela permissividade do pai Eli, olha o que aconteceu. Palavras do Senhor, diz assim no versículo 30. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara, está chancelado, está o martelo do juiz está batendo. Diz assim: prometi, olha a bênção que estava sobre a vida de Eli. Prometi à sua família e à linhagem de seu pai, Eli, que ministrariam diante de mim para sempre. Olha a palavra que eles tinham profética sobre a vida deles. Mas agora, o Senhor declara, o Senhor faz uma nova declaração, um novo decreto. Longe de mim tal coisa. Ou seja, eu não vou mais fazer isso que eu prometi. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Amados, Deus não é alguém a quem possamos desonrar. Deus não é alguém a quem possamos desprezar. Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança, nos deu a sua essência divina, mas não podemos esquecer de que Ele continua sendo Deus, o Deus que nos criou. Não podemos desprezar a nossa criação, o nosso Pai, temos que honrá-lo. João capítulo 13, no Evangelho de João capítulo 13, versículo 16, diz assim, palavras de Jesus: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Não nós somos maiores do que Deus. Ele nos deu a sua essência divina, Ele nos deu a sua imagem, a sua semelhança, mas eu tenho que continuar honrando a Ele, porque Ele me criou, Ele é maior do que eu. Ele é maior. João Batista teve essa revelação quando lhe disse: é importante que eu diminua e que Ele cresça, porque reconheceu que Jesus era maior do que Ele. Deus estabelece aqui um princípio divino importante. Ele está dizendo: eu vou honrar aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados também com desprezo. Vejamos o seguinte versículo, no 1 Samuel 2, no versículo 31. 31 diz assim: é chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso, nenhum ancião na sua família. Meu Deus. Escute isso aqui, amados. Escute isso aqui, é muito importante. Olha o que Deus está dizendo. Eu revoguei a bênção que estava sobre você, Eli, de que toda a tua descendência, até a vinda de Jesus, seria meus sacerdotes. Talvez hoje, descendência de Eli seriam pastores, profetas, mestres. Mas Deus está dizendo: não será mais assim. E vai chegar o dia, diz, que eu vou eliminar a força da sua descendência, e na sua descendência não haverá mais nenhum idoso na sua família. Ou seja, se houver descendência, sabe o que vai acontecer?
vão morrer repentinamente na sua juventude. Não haverá velhice. Haveria mortes prematuras como uma maldição na descendência daquela paternidade. Em outras palavras, esse texto está dizendo que o pecado da desonra e do menosprezo a Deus produz uma iniquidade no DNA da família. Eu vou repetir. Esse texto está dizendo que o pecado da desonra e do menosprezo a Deus produz uma iniquidade, contamina o DNA da família, transformando numa maldição familiar. A palavra de bênção liberada por Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, que ele fez para Abraão, é para mim, para você, para todos nós, inclusive para o sacerdote Eli, se anulam na vida daqueles que desonram e menosprezam a Deus. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, Paulo diz as seguintes palavras: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, desonra, da carne da desonra colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, honra a Deus, do Espírito da honra, colherá vida eterna. Colherá vida eterna e o cumprimento de todas as promessas de Deus para a vida da minha família, da minha descendência. Hebreus 10, ainda diz, Hebreus 10, versículo 30 a 31, vou repetir, Hebreus 10, versículo 30 e 31, diz assim: pois conhecemos aquele que disse, a mim pertencem a vingança, eu retribuirei outra vez. Eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando os pais desonram, ou melhor dizendo, quando os pais naturais honram mais os seus filhos do que a Deus, seus braços serão cortados e não haverá idosos na sua família. Sabe o que Deus está dizendo? Não haverá descendência bendita. Como já diz, haverá mortes prematuras na família. Por isso que vemos tantas famílias com 25 anos, mal chega a 30, 35, já sofrem uma parada cardíaca e já morrem instantaneamente. Não há descendência. Vamos avançar. Versículo 32 diz assim. Versículo 32. Estou quase terminando a primeira parte, queridos. Por favor, tenham paciência. Não saiam da transmissão. Escute, porque isso é muito importante. Diz o versículo 32, 1 Samuel 2. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, a sua família ninguém alcançará idade avançada. Amados, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está nos dizendo nesta noite, neste discipulado. O povo de Israel prosperava nos dias de Eli, muito prosperava, mas o sacerdócio dele empobrecia e os seus descendentes não tinham descendência para perpetuar o seu ministério. Não tinha. Que coisa triste, que decadência para o ministério de Eli, que começou tão bem, o homem de Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus, levantado como um juiz, numa posição sobrenatural sobre o povo, mas ele não soube como reter a bênção do Senhor. Ele decidiu honrar mais a seus filhos do que a Deus. Por isso, ele também foi levado no mesmo peso do pecado dos seus filhos. Porque ele omitiu, ele não se posicionou como pai. Homens e mulheres de altares, queridos. Homens e mulheres de altares, ouçam o que Deus está nos falando através desse discipulado. Homens e mulheres de altares, você que faz parte do grupo de apoio, você que faz parte da mídia, você que faz parte do louvor, você que é professor da IBI, você que tem uma função sacerdotal dentro da casa de Deus, ouçam o que Deus está falando.
honre mais a Deus do que aos homens. Por isso, quando as pessoas vêm me elogiar, uau, pastor, que palavra tremenda, glória a Deus. A Deus seja toda a honra. A Deus, eu não recebo nada. Bate aqui, nem chega a entrar no coração, porque já tem assim algo impermeável que bate aqui e já sobe lá para cima. A honra é dele. Eu não sou nada sem ele. Esse estudo que eu fiz não é, uau, que estudo o pastor o Senhor nos deu. Pesado, mas que estudo, que revelação. Não, queridos, a revelação vem do Espírito. Eu sou apenas um mero instrumento de Deus para ser uma voz profética ao teu coração e ensinar você a levar toda a sua família para a eternidade. Portanto, homens e mulheres de altares, escutem o que Deus está falando nesta noite. Versículo 33 diz assim: e todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor das suas vidas. Uau! Que sentença mais triste para esta família. Que triste esta revelação. Está falando aqui de uma maldição que estava sendo decretada não da terra, mas desde os céus. Era o Senhor que estava falando com Eli. Versículo 34 diz assim: e o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, era o nome dos dois personagens, será um sinal para você, Eli. Os dois morrerão no mesmo dia. E foi o que aconteceu. Israel teve uma batalha e eles foram para representar o sacerdócio. Escute, você que é de altar, queridos. Eles foram para representar o sacerdócio, mas eles não resistiram. Eles foram mortos na batalha. Por isso, quem tem vida de altar e quem não tem honra a Deus, morrerá no altar. Morrerá no altar. Que coisa séria. Aqui foi a confirmação do sinal da maldição que estava sendo decretada desde os céus. Os dois filhos de Eli morreram, e quando Eli soube da morte de seus filhos, ele se assustou tanto que, como ele era tão gordo, era obeso, ele se jogou para trás na sua cadeira virou, e ao cair ele se desnucou e morreu instantaneamente. Esse foi o fim de um grande sacerdote, que governou Israel por muitos anos, mas que na altura da sua vida, ele desprezou Deus, sendo permissivo com o pecado dos seus filhos. Então esse decreto veio dos céus. Esse decreto não veio por Deus, não veio porque Deus quis, mas por causa de um pai sacerdote que foi condescendente, tolerante com o pecado de seus filhos. Foi omisso, foi permissivo e honrou mais seus filhos do que a Deus. Quando um pai não tem autoridade sacerdotal em sua casa, sempre honra e tolera tudo aquilo que desonra e que é menosprezo a Deus. Vamos pular para 1 Samuel 3:13. Estou terminando, irmãos, por favor, estou terminando, tenha paciência. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Ele nunca exerceu sua verdadeira autoridade para corrigir os seus filhos. E eu, amados, como pai espiritual, preciso exercer a minha autoridade pastoral para que minha casa de oração seja uma casa onde há disciplina, onde há honra a Deus, onde nós não menosprezamos as coisas de Deus, onde nós valorizamos a ação poderosa de Deus, a fim de que a minha descendência, a nossa descendência como casa espiritual, seja bendita do Senhor e não gere iniquidade geracional nas famílias e no ministério.
Ainda no capítulo 3, versículo 14 diz: por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício e oferta. Ou seja, nada que for intercedido a favor de Eli dará resultado. Eu já decretei morte da sua descendência. Isso é com relação à vida eterna. Se você não aceitar a graça de Cristo agora, depois, a vida é agora, o momento é agora, o arrependimento é agora, a honra a Deus é agora. Se passou dessa vida, não tem mais, a sentença será a morte. Deus não aceitará mais nenhuma oferta da casa de Eli. Ele tinha a bênção de ser sacerdócio até a vinda de Cristo Jesus. Por toda a eternidade, ele disse, seriam sacerdotes. Mas Deus revogou essa bênção. Deus tomou essa palavra novamente do mundo espiritual e liberou outra sentença. E diz: Eli, ainda que se levante gente da tua geração, não aceitarei mais nenhum holocausto. Não aceitarei mais nenhum sacrifício. Porque meu altar já não estará mais ali. A minha presença não estará mais nesse altar. Nem sacrifícios, adoração, louvor, oração, nem oferta, holocaustos, dízimos, ofertas, selos e primícias. Amados, receba esta revelação da palavra e atentemos para o que nós estamos honrando mais. Amém? Eu quero orar com você. Eu sei que nós avançamos um pouquinho no horário, mas eu sempre coloquei um limite até as 10 horas. Então nós temos ainda 7 minutos para as 10. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Por favor. Se você se enquadrou em algum ponto desta mensagem, não é para você ficar aborrecido, não é para você ficar dizendo, não, eu não concordo com o pastor porque Deus é um Deus de amor. Não, isso a religião te mentiu. A religião mentiu para você. Isso não é verdade. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de ódio. E nós temos que aprender a trabalhar os nossos sentimentos para odiar o que Deus odeia e não para odiar nosso irmão e as pessoas e isso e aquilo. Não. Nós temos que ter domínio sobre os nossos sentimentos. E nós temos que amar os nossos filhos odiando o pecado deles. E temos que corrigi-los enquanto é tempo. Por isso o provérbio diz: corrija teu filho enquanto é pequeno, e quando for grande não se desviará dos preceitos do Senhor. Vamos orar nessa hora. Se você puder, coloca a mão no seu coração. Senhor, nesta noite, como teu ministro, como teu sacerdote dessa casa espiritual, com tanto temor, preparando esta palavra, nós liberamos sobre o teu povo esta revelação. Que cada um possa examinar o seu coração. E se estão fazendo tudo certinho conforme a tua palavra, está tudo certo. Mas se não está, Senhor, esse é o momento que nós nos arrependemos. Nos arrependemos, Deus. Senhor, perdoa-nos se em algum momento nós desprezamos a tua presença, nós desprezamos teus holocaustos, se em algum momento roubamos aquilo que te pertence, se roubamos o dízimo, se tiramos no lugar de dar ao Senhor, que é do Senhor, nós retivemos, se tivemos ofertas para ministrar ao Senhor e nós retivemos, estávamos tirando a gordura das nossas ofertas, Senhor, te ofendemos, te desprezamos, perdoa-nos, Senhor, nesta hora. Aplique o intercâmbio da cruz, o sangue do Senhor Jesus, para nos limpar, para nos purificar de toda imundícia. E a partir de hoje, Senhor Deus, nós queremos reconsiderar os nossos caminhos e começar a aplicar a Tua palavra em nossa vida, de tal maneira que sejamos íntegros, sacerdotes poderosos, que confrontam, que não permitem que o espírito da carne venha contaminar e amaldiçoar através de um espírito de iniquidade na nossa família. Senhor, te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor. Confessamos, Senhor, muitas vezes que nós odiamos algumas pessoas. Que nós, Senhor Deus, pelas pessoas que nos desprezaram, falaram mal de nós, por aquelas pessoas que nos roubaram, por aquelas pessoas que roubaram até a nossa honra, Senhor. Eu estou orando como igreja do Senhor, estou orando como família do Senhor, Senhor, e nós permitimos que o pecado da carne interfira na administração dos nossos sentimentos. Senhor, perdoa-nos, porque reencaminhamos, demos vazão à carne para odiar o nosso irmão, sabendo que o Senhor detesta isso. Senhor, perdoa-nos, purifica-nos,
Limpa-nos com hisopo, Senhor, através do sangue de Jesus que está aspergido sobre nós. Purifica-nos de todo mal, purifica-nos de todo pecado, Senhor. E nos dê sabedoria, nos dê entendimento, revelação para poder andar nos teus caminhos e poder ser um dos remanescentes que subiremos no dia do arrebatamento. Não somente eu, mas eu, minha esposa, meus filhos, minha igreja, minha família, toda a minha descendência, Senhor. Ajuda-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. O meu desejo nesta noite é que você tenha compreendido esta palavra, que você possa de repente, se algo não caiu bem no teu coração, reveja os conceitos, reveja a palavra, sobretudo não o que eu disse, mas a palavra, o que a palavra do Senhor está dizendo. Amém, queridos? Nós temos a graça de Deus, mas a graça não é permissiva. A graça, ela nos salva e nos condena. Tem essa revelação, queridos. Por isso, nós estamos trabalhando a santidade e preparando uma igreja que vai subir com Jesus Cristo. Amém, amados? Peça ao Espírito Santo que lhe dê domínio próprio para você se irar com as coisas, sim, mas não pecar. Não permitir que essa ira seja contaminada pelo pecado da carne. Amém, queridos? Tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito seja com cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém. Amém, Senhor. E amém. Boa noite a todos. Descanse em nome de Jesus. Lembre-se, daqui a pouquinho, oração da madrugada. É uma palavra tremenda para ministrar seu coração. Boa noite a todos.